Mas, Robson, algumas pessoas aqui perguntaram o seguinte: a legislação hoje é suficiente para garantir os direitos de quem tem esse tipo de problema aí com restrição na mobilidade, ou cadeirante, ou quem tem esclerose? O que tem na lei hoje é o suficiente? Sim, a gente precisa da aplicabilidade da lei. Pôr em prática, Pôr tirar em prática. do papel. Por exemplo, não se dá mais para conscientizar, porque a conscientização já foi feita. Quer dizer, muito tempo já falando quanto é importante, respeite, não sei o quê. Por isso a gente precisa de atuação. Agora é aplicar a lei. Aplicar a lei. O que tem que multar, multa, e aí vamos. Porque assim, para tirar carta, você estuda o código, você presta uma prova e você é habilitado. Então você conhece a lei. Você sabe que está ali. Isso. Isso nós estamos falando na questão de trânsito, né? Das vagas, respeitar e tal. Mas assim, e dos acessos, hein? Robson, assim, você percebe isso, por exemplo, a gente conversa muito com a Leia, principalmente, que é uma amiga nossa aí, cadeirante. Uma referência, uma referência, e ela fala muito o quanto é sofrido essa coisa da circulação. Chegar no estabelecimento que não está de acordo, mesmo no passeio público, as questões urbanísticas aí que precisam se adaptar, né? Esse é um outro ponto que a gente tem caminhado. É o belo trabalho que o Lucas Pocai tem feito na cidade. Parabéns, Lucas. Foi meu aluno de futebol. Ai, que legal. Ele, o Leonardo e o Daniel. Puxa, a família toda. Família toda. O trio Parada Dura. Mas tem muito trabalho a nível de país. Óbvio, a gente fala isso, é que nem você falou. O Lucas tem uma referência aqui em Ourinhos que foi a criação da Secretaria de Inclusão, todo um trabalho muito dedicado nisso. Sim. Mas assim, num cômputo geral, eu falo do país, dos estados, tudo ainda precisa avançar bastante. Precisa bastante. E o gancho que eu vou pegar, eu ouço as pessoas falando, não, mas lá na Alemanha, porque não sei o que. Gente, não faz perto de mim, não. Nós vivemos no Brasil. Não gosto que esculache meu país. Outra coisa, eu tomei a 4ª dose hoje, né? Ai, que legal. Até falei pra menina assim, ó, eu não aceito falar mal do SUS perto de mim, que é o melhor sistema de saúde do planeta. É verdade. Tem algumas situações que não são funcionais. Sim. Porém, a gente não vai entrar nesse mérito. Mas ele atende todas as camadas da sociedade. E, por exemplo... Universal, né? Universal. Estados Unidos e Japão, você tem plano de saúde, beleza. Você não tem, literalmente você morre na sarjeta. Com certeza. Né? E a gente tem público. E a gente, de repente, não dá valor. Que não sei o que... O que eu falo sempre, né? Deu resultado, viu? A gente fala pro pessoal curtir, o pessoal... É que assim, eu sou assim, tá? Eu peço pra vocês, mas eu também sou. Às vezes eu tô empolgado, fico assistindo um podcast, um vídeo, esqueço de curtir. Mas é isso aí, você que tá ao vivo aqui com a gente, tem picos aqui de mais de 20 e tantas pessoas assistindo ao vivo, curta o vídeo também, viu? E você que entra e porventura não vai conseguir ficar até o final, também curte, depois você assiste o restante do vídeo na hora que ficar gravado. Mas o que você falou é muito importante. As pessoas às vezes querem comparar o incomparável, né? Sim. O Brasil tem suas limitações, obviamente, a gente sabe muito bem, enfim, vive aqui, sabe quais são as nossas mazelas. Mas não dá para comparar, né? Eu falo sempre, eu já tive algumas oportunidades de sair do Brasil, e assim, é outra realidade, outro momento, são países assim, milenares, que estão num desenvolvimento de cultura, economia, num outro patamar. É muito injusto você fazer essas comparações. Sim. Mas aqui no Brasil, aquilo que você falou, tem muitos lugares que já avançaram bastante, mas ainda precisa avançar mais. Sim. E acima de tudo precisa aplicar a lei, é isso? Em alguns setores, sim. Né? Em alguns setores. Não todos. Quando eu falo aplicar a lei, não estou falando do município. Tá? Não estou falando diretamente de ninguém. Como um todo, né? Como um todo. Aplicar a lei. Uhum. Porque assim, conscientização é a mesma coisa que falar para você, não pode bater mulher. Gente, desde criança a gente sabe que não... né? É que agora é o seguinte, não pode, e se pegar, você vai em cana. Exatamente. E vai responder. Sim, isso. É mais ou menos isso. Aplicar a lei. Entendi. E aí, o que eu ia te falar? Do ponto de vista assim, de desenvolvimento humano, pessoal. Sim. O que o Robson aprendeu com essa história toda aí? Ou aprende, né? Porque, enfim, estamos aqui ainda, né? Sim, sim. A gente tem aprendido muitas coisas. Dentre elas, eu preciso estudar. Quando eu falo assim,
eu tenho 45 anos. Eu costumo dizer, brincar, eu vou morrer no mínimo, eu quero morrer no mínimo mestre a nível de estudo. No mínimo mestre. Eu até falei que fiz o mestrado e tudo mais. Aí dentro, eu costumo comparar assim, dentro da minha desgraça, que foi o diagnóstico de esclerose, eu pude vencer. Vencer em que sentido? Eu cheguei e fiz um mestrado na Unesp Botucatu. Para mim é um privilégio muito grande. Claro. Né? Da onde eu não gostava de ir para Botucatu. Uhum. Por aquele enfrentamento de médico, de tudo mais. E Tá. para mim é trágico. Tipo, um cara que eu tive cotado uma vez para ir pro Japão. Olha. Para jogar. Aí de repente eu tô com uma doença rara que ninguém sabe como surgiu e tudo mais. E pude aprender muito dentro disso. E eu levo pra vida que assim, até tem uma frase do Flávio Fagundes, não sei se você conhece ele, Sim, sim. que ele fala assim, as pessoas podem e vão duvidar dos seus sonhos. Isso é um direito delas, não o seu. Né? Até no meu canal eu vou começar tipo uma série que eu vou falar assim, frases que me movem. Toda semana eu vou publicar um vídeo com frases ou trechos de alguém memorável, ou de alguém que falou alguma coisa. Né? Entendi. Até tem meu pai tinha um depósito lá de papel. Não só pessoas ilustres, mas pessoas comuns também. Sim, comum. Né? Sabedoria popular. Exatamente. Tinha um pessoal que bebia um quissuco lá, pegava o papelão. Aí tava dois sentados assim. Aí um pegou e falou assim, dá um pouco dessa pinga aí pra mim. Ele falou assim, bateu o corotinho assim, colocou o copo e falou assim, mate com a sua própria mão. Olha que sabedoria, cara. Olha, Tanto cara. que o enfermeiro, ele coloca o remédio aqui, ele não dá na sua boca. É verdade. Então, tipo, sabedoria de rua. Então eu vou ilustrar nos meus vídeos isso, né? Frases que me movem. Que de repente, ser no dia a dia e tal, eu gosto muito daquele pensamento da Madre Teresa de Calcutá. Né? E tem a frase de Jesus também, eu já gravei até esse trecho, que ele fala assim, tenham bom ânimo. Jesus falando, eu venci o mundo. Se eu vencer, vocês podem. Né? Então, o mundo está aí pra gente desbravar ele. É fácil a gente encostar e reclamar de tudo. Vamos ser positivo. Tipo, uma pessoa falou assim, hoje uma pessoa disse o seguinte, nossa, eu ia fazer um exame na Santa Casa, quebrou o aparelho. Que não sei o que. Para, pensa pelo lado bom. Se o aparelho quebrou, é porque estava com problema. Já pensou se você faz o diagnóstico, você faz o exame, tem um diagnóstico errôneo pela má imagem, você tem que voltar outro dia. Agradece. Esses dias eu entreguei eu frequento a igreja evangélica, né? Uhum. Esses dias eu entreguei uma mensagem para as pessoas sobre, na pandemia, quantas pessoas nós perdemos. Muita E, por gente. exemplo, no Brasil, 60% da população não tem nenhum veículo. A gasolina está cara, agradeça pelo seu automóvel. Quantas famílias passam de joelhos de madrugada, orando, rezando, pedindo a Deus um filho, É verdade. que não pode ter famílias estéreis, e você reclama do seu filho? Agradeça. Meu emprego, não sei o que, minha chefe, meu chefe. Agradece. O seu pouco dinheiro é a fortuna de um desempregado. Aquele trabalho chato, seu, é o sonho de alguém que está se formando. Então, assim, a gente tem mais para agradecer do que reclamar. Sempre, né? Eu acho que Sempre. em todo aspecto da vida, Sim. né? Aquilo que você falou, sempre vai ter gente em condição Sim. pior, que sofre mais, né? Então a gente precisa ser mais resiliente, né, Robson? Exatamente. Eu até costumo brincar, né? E trabalhava com uma pessoa que... Ele falou na porta de uma escola. Uhum. Aí eu vim assim, nossa, por que você anda rebolando? Eu falei, por que você não cuida da sua vida? Nossa, eu passei vergonha. Passei vergonha aqui na frente. Eu tava só rindo. Aí eu peguei e mandei, né? Falei assim, porque eu sou muito brincalhão, né? Falei assim, minha situação podia ser pior, não podia? Ele falou, podia. Eu falei, eu podia ter a sua cara, por exemplo, esclerosada e feio desse jeito. Então, na esclerose eu aprendi a tirar onda de tudo. Até eu chego na academia, às vezes o moleque, não veio da mancada aqui não. Eu falei, eu sou o rei da mancada, irmão. É tudo comigo. Porque senão a gente pira.
É saber brincar consigo mesmo, com a sua Exatamente. própria tragédia. Sim, né? Eu acho que é um grande... Eu já ouvi alguns humoristas falando sobre isso, mas eu acho que é o grande barato da vida, né? Sim. Você poder ter a capacidade de brincar, né? Nem tudo que é trágico precisa ser triste, Sim. né? Todo mundo enfrenta seus traumas, Todo seus mundo, problemas. Né? Eu não lembro se é a minha... alguém falou pra mim, todo mundo tem o seu pedacinho pra passar. É verdade. E eu tirando onda de tudo, dando risada de tudo, e eu costumo dizer, trazendo a psicologia. Eu só posso te fazer infeliz com a sua permissão. Sim. Se eu falar que camiseta horrível que você tá, eu tô te entregando uma bomba. Você pega se você quiser. Se você abrir a mão e falar, não é horrível não, essa é a sua opinião. Né? Então a gente tem aprendido sobre isso. Não pegar muita coisa. De repente, entender o outro. De repente aquela pessoa, você para e... Mas essa pessoa é assim com todo mundo, então não é comigo. Sim. O problema é ela, não sou eu, né? Não pegue. De vez em quando a gente pega, né? Eu crio o segredo pra tudo isso, mas eu tô falando como se eu estivesse falando pra mim. É como diz o outro, a gente tem a receita, mas às vezes não consegue aplicar, né? Mas é muito importante essa percepção de que, apesar de todo o problema em si, né, que é a esclerose, aquilo que você desenhou aqui, ela é muito limitante em alguns aspectos, mas não vai impedir de você ter uma boa vida, né, de ser feliz, de ter suas convicções e saber transformar esse limão em limonada. Sim. Né? O sonho é Bora Bora, né? É verdade. O sonho é lá em Bora Bora, instrutor de mergulho no final da vida. Mas é caro demais. É caro demais, né? E a gente tá brincando desse negócio de Bora Bora, e, enfim, de mergulho, mas dentro da educação física, hoje você é professor na rede municipal, né, de educação, né? A gente até estava falando do Lucas Suzuki aí, abraço, também, Lucas, que é um outro grande amigo, né? Sim. Além do Lucas Pocai, que é o nosso prefeito, Suzuki, que hoje está lá como secretário de educação. F3 Comunicação e Design, estúdio para podcast.